Cá estamos mais uma vez, aula de número 18, História Geral. Título: Independências na América Latina. A expressão aí América Latina, caso você não saiba, ela é usada para fazer referência à parte do continente americano que foi colonizada por europeus que falavam línguas latinas, como o caso aí dos portugueses, espanhóis e franceses. E aqui eu coloquei essa imagem aí em roxo para enfatizar mais o aspecto da América Espanhola, que é um grande tema que a gente vai tratar aqui. Mas só para deixar claro, engloba não só essa parte em roxo na América Latina, ela engloba toda essa região aqui, naquilo que nós vamos tratar aqui no período, no recorte histórico. Lembrando que aqui ao norte não é só questões associadas de Brasil, né? Temos outros países aqui, temos aqui um pedaço do que seria hoje o Brasil, né? Tá faltando. A gente vai tratar disso daqui de maneira mais atenciosa nos slides a seguir. Nós temos uma parte de um afresco e o primeiro tópico da nossa aula de hoje é sobre crise colonial. Depois ali da metade do século de número 18, você está bem situado e acompanhando as aulas anteriores deve ter percebido que o sistema colonial que foi implantado aqui nas Américas pelos espanhóis e portugueses especificamente, ele passa a entrar em crise. Então esse sistema colonial que promovia aí a exploração das riquezas das colônias, buscando se beneficiar dos governos, aí, melhor dizendo, das pessoas, os governos buscavam se ter esse benefício, né, dos comerciantes também acabavam sendo beneficiados nessas questões todas aí, tanto o governo quanto metrópoles, os comerciantes acabavam tendo os benefícios com as riquezas das colônias. A gente observa então que Espanha e Portugal, após ali o primeiro século da colonização, acaba apresentando aí na sua história a ideia de colonos americanos que acabam entrando em conflito, né, com essas lideranças, as metrópoles, as colônias versus metrópoles. Isso aí é bem clichê de uma interpretação marxista mesmo, né? É aquela velha ideia de dialética que é o que predomina, infelizmente, dentro do âmbito brasileiro, na opinião de alguns. Mas aí a tônica é de que existem conflitos com raízes em contradições internas do sistema colonial, que era focado na exploração das riquezas das colônias, visando o lucro das metrópoles, que acabava explorando e incentivando o desenvolvimento da economia colonial. Mas esse desenvolvimento aí que acabou tendo, né, levou colonos a adquirirem até mesmo influência e poder na economia e na sociedade, e assim eles começam a lutar contra as explorações das metrópoles. E aí, para alguns historiadores, essa interpretação dialética ela ajuda a entender as revoltas que surgem em vários lugares da América espanhola e portuguesa. A gente já tratou de algumas delas no foco do Brasil, nas aulas de história do Brasil. Lembrando que muitas dessas revoltas nessa América elas são promovidas por elites coloniais, na opinião de estudiosos, que estão lutando para a defesa dos seus interesses, de maneira que coloca em xeque, né, em crise, a economia aí no sentido de colonialismo mercantilista. E só para destacar o funcionamento do sistema colonial, ele tem, geralmente no Brasil, dois grandes autores que buscam interpretar esse funcionamento do sistema colonial e as interpretações tendem a seguir esses autores no contexto acadêmico brasileiro, a saber, Caio Prado Júnior e Fernando, se não me engano, Antônio Novaes. Posso estar enganado quanto ao nome do meio, mas é Fernando Novaes. E a gente vai falar um pouco mais à frente deles, é isso mesmo. Eu já trago aqui para vocês. Fernando Antônio Novaes à esquerda e o Carlos Guilherme Mota aqui, que é um outro também, né? Autor. E eles mencionam aí que além das condições
específicas que motivam as revoltas coloniais, há também aquelas que dizem respeito à contribuição da própria crise do sistema, né? Não são só revoltas e movimentos relacionados às revoltas, melhor dizendo, mas também dizem respeito à própria crise do sistema colonial. É revolta mais crise colonial que eles vão sustentar que existiram aí e contribuíram uma para com a outra. E isso aí vai elaborar, então, criar um choque entre as práticas coloniais mercantilistas e do próprio capitalismo também industrial que estava começando a entrar em voga. Tudo relacionado àquela questão que a gente também vem tratando de revolução industrial em outras aulas, crescimento da tecnologia, avanços, etc. Então, os representantes do capitalismo industrial eles não estavam interessados no domínio da metrópole sobre a colônia, porque eles precisavam, obviamente, de pessoas assalariadas para comprarem os produtos deles, né? Então, isso acabava gerando problemas. E aí daí esse atrito aí, né? Aí tem aquela questão das barreiras, do monopólio comercial, que é o comércio exclusivo da colônia com as pessoas autorizadas pelo governo da metrópole, que já tratamos muito também. E todas essas questões, e acima de tudo a questão escrava, né? Que era a base e central da colônia mercantilista, são postas aí em oposição na visão capitalista, ou se você preferir, industrial, que a gente tem muita gente que utiliza o termo aqui capitalista no sentido negativo. Mas para que os donos das indústrias então eles pudessem fazer crescer a venda dos seus produtos em regiões como a própria América, eles precisavam desses mercados livres, né? Que não tivesse uma relação que buscasse ser predominantemente voltada para uma relação que alguns vão dizer que é exclusiva, outros vão dizer que é quase voltada em sua totalidade para a metrópole, né? Então, esses mercados industrializados eles precisavam derrubar essas restrições de mercado e coisas do tipo, nas opiniões aí de alguns autores. Tanto que alguns discordam dessa interpretação. Mas apesar dessa questão aí que eu menciono, nós temos ali Espanha e Portugal impondo, né, monopólio comercial. A gente vai dizer que é totalmente fechado, voltado só para Portugal e só voltado para a Espanha. Outros vão dizer que há abertura para a Inglaterra, por exemplo, em alguns casos. Uns vão dizer que há certas aberturas para outros países, né? E no caso das colônias espanholas, a gente destaca que há uma exclusividade aí no sentido de controle por um órgão governamental. É isso que a gente quer enfatizar aqui. É conhecido como a Casa da Contratação, que foi criada em 1503. Aí nesse esquema, qualquer mercadoria que vinha de outro país, ela tinha que ser adquirida por comerciantes, por exemplo, autorizados pelo governo espanhol. E aí ela era taxada, essa mercadoria, e só então ela era embarcada para colônias espanholas da América. Essas restrições aí, ou coisas similares desse tipo, na opinião de alguns estudiosos, elas são desfavoráveis para os interesses dos industriais europeus. E aí a gente dá um destaque para a figura dos ingleses, né? Que queriam vender os seus produtos diretamente aos mercados consumidores. Então, as mudanças que foram provocadas pelo industrialismo moderno, junto aí do pensamento liberal e iluminista, eles trazem aí, as mudanças e o pensamento trazem um impulsionar de crítica à escravidão. Apesar dessa questão, além dos próprios aspectos humanitários, o que estava em jogo ali também era que um escravo, como eu disse, sem receber salário por seu trabalho, não poderia participar de maneira ativa no mercado consumidor que estava surgindo, industrial, né, que estava ali sendo ampliado, os ingleses queriam ampliar. Ao mesmo tempo, o dinheiro gasto por senhores na compra de escravos acabava deixando de ser usado no próprio consumo industrial. Então, o colonialismo mercantilista, por conta desses motivos aí, ele está fazendo na interpretação, esboçada geralmente exigida em vestibulares, uma contraposição ao capitalismo industrial, que tinha ali como base o livre comércio, trabalho assalariado, enquanto que o colonialismo mercantilista ele era baseado no comércio exclusivo, por isso o nome monopólio comercial.
e também era baseada em grande parte no trabalho escravo. Até o começo do século XIX, a monarquia espanhola ela vinha mantendo o domínio colonial sobre boa parte aí do continente americano. A região ela era dividida de maneira administrativa em 4 grandes vice-reinos, saber, Nova Espanha, criada em 1535, Peru em 1543, Nova Granada em 1717, Rio da Prata em 1776 e também tínhamos ali 4 capitanias, como Cuba, a Guatemala, Venezuela e Chile. Então as lutas pela independência dessas regiões aí, elas não são desenvolvidas durante as 3 primeiras décadas do século XIX. Lembrando que não é um movimento único também, uniforme. A gente tem vários processos e várias diferenças aí quanto à questão da liberdade, né, desses lugares, com marcas específicas variando aí do tempo e da própria região, quando a gente estuda a história dessas questões aí, desses lugares e momentos. Temos aí um mapa da independência da América Espanhola, como de costume vejo aí, e apesar da fragmentação que trouxemos aí, né, nós temos alguns elementos comuns aqui que vamos trazer que contribuíram para que as colônias espanholas elas buscassem independência e entrassem de cabeça em conflitos bélicos contra as forças da metrópole. E aqui temos o primeiro tópico dentro desse subtópico aqui, né? Que é a difusão das ideias liberais. Como eu já disse, o pensamento liberal do iluminismo ele veio influenciando a independência dos Estados Unidos. Isso foi em 1776 e temos também a influência sobre a Revolução Francesa de 1789. E tudo isso aí do iluminismo, essas ideias, é difundido também entre os colonos hispano-americanos. Muitos estudavam na Europa, iam para a Europa para estudar. Temos também o caso de que muitos vinham da Europa para a Nova América, né? Para a América, melhor dizendo, o Novo Mundo. E também temos ali muitos ideais anti-absolutistas servindo até como motivo filosófico, né? A luta contra o domínio colonial espanhol. Por quê? Porque a América Espanhola ali, o anti-absolutismo europeu, ele foi traduzido em anticolonialismo, né? Vamos lembrar aqui. A ideia dos reis, né, o absolutismo monárquico, era prevalecente lá na Europa, isso por consequência no Novo Mundo. Então, o que temos ali, a reação que veio da Europa, ela chega em solo americano e provoca também ideias similares. Outro tópico que a gente coloca aqui, que contribui para a questão, é o tópico das aspirações das elites coloniais. Elas eram formadas ali principalmente por um grupo de indivíduos denominado crioulos. São os filhos de espanhóis que nasceram na América e nós temos aí exemplos deles como latifundiários, produtores de gêneros de exportação como cacau, açúcar, temos comerciantes urbanos e proprietários de minas, só para citar alguns casos. Eles nem sempre defendiam os mesmos interesses, essas elites coloniais, mas elas tinham em comum o quê? Um ambiente ali de formado entre elas, né, uma ideia de que eles queriam ampliar, elas, melhor dizendo, queriam ampliar seus poderes locais e assim conquistarem o direito ao livre comércio. Então, várias medidas são adotadas pela metrópole espanhola, que acabaram ali também prejudicando os interesses dessas elites coloniais aí, crioulos, né? Como dificultar o acesso deles a altos cargos do governo e administração colonial. A maioria desses cargos ela é ocupada por indivíduos chamados chapetones, falando de maneira portuguesa mesmo. São pessoas nascidas na Espanha. Também a cobrança de tributos altos sobre os produtos de exportação, como o couro e os seus subprodutos, e a restrição ao desenvolvimento dos produtos manufaturados que concorressem ali com a produção na metrópole. Então, as elites crioulas elas participam de lutas pela independência, camadas populares também se juntam a esse processo de libertação, né, de independência, fazendo parte dos exércitos ali coloniais. As motivações desses dois grupos eram diferentes. Alguns lutavam ali por conquistas sociais, como a igualdade de direitos, terra para plantio,
e outros meramente pelas próprias condições de vida, melhoras e de trabalho e lucro e questões associadas a isso, né? A invasão francesa na Espanha em 1807, ela favoreceu ali um começo de combates pela independência das colônias da Espanha. Então, se você lembrar, já tratamos sobre isso, mas é necessário ressaltar aqui para fazer a ligação, a conexão entre a história geral do período anterior que vivemos e estamos tratando, melhor dizendo. Durante a invasão ali, nós temos o trono espanhol ocupado por José Bonaparte, o irmão do Napoleão. As autoridades espanholas elas tinham concentrado as suas forças na luta contra os franceses, e isso aí obviamente gerou um enfraquecimento do controle administrativo sobre as suas colônias na América. E aproveitando-se dessa situação, os colonos eles começam as lutas de independência. E nas colônias então são criadas juntas de governo, porque não era aceitável ali a chamada eles não aceitavam ali a chamada usurpação napoleônica. Então, entre 1810 e 1828, surgem ali várias revoltas de emancipação na América Espanhola que tem o clímax como a conquista da independência da Espanha, né? Em relação à Espanha, melhor dizendo. Então, naquela época ali, nós vamos ter muitos heróis nacionais, indivíduos que são idolatrados até hoje nas nações aqui de língua espanhola ao nosso lado, no caso o Brasil. Então, na região do México, desde 1810, nós temos ali os padres Miguel Hidalgo, depois o José Morelos. Eles lideram tropas formadas por camponeses, pobres, geralmente indígenas, brancos e mestiços. E além da própria questão da independência política, eles queriam mudanças sociais, eles lutavam por terra para os pobres. Eles queriam o fim da escravidão, queriam igualdade de direitos. E apesar disso, as tropas espanholas, apoiadas pela elite local, acabam derrotando esses grupos populares, colocando fim nas rebeliões. Os líderes Hidalgo e Morelos, né, em 1811 e 1815, respectivamente, são fuzilados. Em 1821, só ali que ocorre a independência de fato no México, em um movimento que é liderado por um general chamado Agostinho Iturbide, que tinha feito carreira militar combatendo os rebeldes mexicanos. Ele trai o governo espanhol, proclama a si mesmo imperador e fica no poder até 1823, quando ele é derrubado pelos republicanos. E aqui temos, né, as fronteiras do México na época da independência. Lembrando aí que o povo olha para os Estados Unidos hoje e acha que os Estados Unidos sempre foi isso aqui, né? Tudo aqui. Tá dizendo aqui, né? Mas temos aí que era atual do México, né? Foram territórios perdidos aqui no caso, né? Para os Estados Unidos. E aí o atual território engloba essa parte aqui. Temos as antigas fronteiras, aí você interprete aí o seu tempo e se for necessário continuar mais aqui. E nós temos uma pintura, alguns chamam de afresco, outros chamam de meramente de mural, que é Mural da Guerra da Independência do México. Há outros nomes também para essa obra de arte. Lembrando que é uma escadaria, eu quis deixar bem enfatizado aí, que você sobe por aqui central, você pode ir para a esquerda ou para a direita. Você tem aqui nessa parede enorme essa pintura e ela ainda continua nas paredes que viram subindo para cá. Subindo como se fosse no sentido contrário à parede, né? Os dois lados, formando uma espécie de pátio aberto para o segundo andar. Você tem nas paredes laterais também essa pintura aí avançando. Então é criado pelo artista Diego Rivera em 1910. Suas obras ele busca representar os indígenas, pessoas mais pobres, como protagonistas dessa imagem aí. Ele coloca não só como espectadores, mas como atuantes. Na parte superior, que eu vou trazer aqui na imagem mais focada dessa parte central, no próximo slide, você pode observar desde já que é uma faixa com, bem na parte acima do centro mesmo, uma faixa com o lema Tierra e Libertad.
que é Terra e Liberdade, né? Usado pelos camponeses indígenas nas lutas pela independência da Revolução e até mesmo na Revolução Mexicana de 1910. Então, com essa questão aí, o artista está estabelecendo relações entre as lutas do passado e da sua época. Lembrando que na parte inferior central, essa mesma seção aí onde tem Terra e Liberdade, nós temos uma grande águia, que ela simboliza ali a fundação de Tenochtitlan. Eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra, Tenochtitlan. É a cidade que era sede do Império Azteca e sobre ela foi construída a cidade atual do México, né? A Cidade do México. Então aí dando um foco, né? Você consegue ver a águia aqui nesse caso aqui na parte mais central. E a imagem lá acima à direita, Terra e Liberdade, a faixa que eu disse. Então, prosseguindo, temos aqui que nessa alegoria popular de 1834, Padre Hidalgo ele é representado. Ele é um indivíduo que é muito importante aqui para a nossa tratativa, porque ele lidera a primeira revolta mexicana contra o domínio espanhol. E na pintura daqui do slide a seguir, ele é apresentado como que coroando uma mulher e passando por cima de um homem, né? Que é essa imagem aqui. Também é importante a gente mencionar essa figura. E aí você pesquisa um pouco mais aí para saber um pouco sobre a vida desse indivíduo. Mas prosseguindo, temos aqui que uma consequência da emancipação do México, da independência, né, a formação da República Federativa das Províncias Unidas Centro-Americanas, que são datadas de 1823 a 1839. A capital na cidade da Guatemala e depois em San Salvador. Depois de um período das guerras civis, que engloba aí os anos de 1838 e 39, as Províncias Unidas elas se despedaçam em países, né, se fragmentam, e aí formam aqueles estados atuais que conhecemos, né, da Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador e Nicarágua. Quanto à América do Sul, as lutas de independência na América Espanhola, elas também contam com a liderança de homens como José San Martín, que está à esquerda, e o Simón Bolívar, que está à direita. Então, San Martín, ele é de 1778 a 1850 a vida dele. Ele é um militar, ele nasce na região do Rio da Prata, que é conhecida ali como a província de Corrientes, que pertence ao que é a atual Argentina. Ele comanda um exército contra as forças espanholas da América do Sul, consegue muitas vitórias importantes. E aí ele é até hoje considerado como o libertador da Argentina, Chile e Peru. Já o Simón Bolívar, cuja vida vai de 1783 a 1830, ele nasce na capitania geral da Venezuela e também tem um destaque como líder militar e político nas lutas de independência que são travadas na América do Sul, sendo considerado o libertador aí da Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia e Peru, junto com o próprio San Martín. Então, depois da independência, o projeto político de Simão Bolívar ele era construir na América um grande país, unificando politicamente essas ex-colônias espanholas. Mas isso daí acabou fracassando, porque tinham ali muitas discordâncias, diferenças entre as elites e as camadas sociais que preferiram ali, algumas, né, garantirem, em especial as elites, seus poderes em regiões onde já atuavam. É um processo de independência, ele não ocorre, no caso aí da América Latina, em similar maneira. Ele não ocorre especificamente aqui na região da Ilha de São Domingos, eu coloquei aqui Haiti, mas Haiti é apenas uma parte, eu vou colocar no próximo slide, tem um mapa que o Haiti é apenas uma parte dessa ilha aí, né, atualmente. E temos a República Dominicana ao lado. Mas aqui eu destaco aqui que essa ilha aí de São Domingos é uma região, na época que estamos tratando, dominada pelos franceses. Então, a luta de independência aí, nesse caso aí, é bem curioso e é muito ressaltado aí por muitos até como um lugar possível de motivação de liberdade em outros lugares também, né? Lutas de independência em outros lugares da América Latina. Ali, então, escravos de origem africana
Eles lideram essa luta pela independência ali na luta da ilha de São Domingos. Então, o movimento ele começa em plena Revolução Francesa, em 1791, debaixo ali do comando do indivíduo chamado François-Domingue Toussaint Louverture, e a vida dele vai de 1743 a 1803, e depois de um outro indivíduo chamado Jean-Jacques Dessalines, e a vida vai de 1758 a 1806. Então, em 1794 é abolida aí a escravidão na ilha de São Domingos, está em verde aí no mapa, ampliado, né? E pequenininho ali na porção da América Central. E senhores da terra e as próprias tropas francesas, eles continuaram em luta contra esses escravos durante vários anos. Esses escravos aí, eles representavam, na visão dos senhores, alguns como lucro ou até mesmo com medo, né? Dependendo da visão, de revolta e coisas do tipo, né? Mas eles representavam ali 87% aproximadamente, em 1789, da população. Eles eram dominados então pelos brancos e mestiços livres, que eram ali considerados os detentores das terras e das riquezas. Em 1802, prosseguindo, o governo de Napoleão Bonaparte, ali no governo dele nós temos o indivíduo que eu mencionei há pouco, Louverture, preso, ele morre na prisão no ano seguinte, né, 1803, debaixo da liderança de Dessalines, de outros negros, então o movimento continua até que há ali a derrota e a expulsão final dos franceses, né? Em 1804 temos a proclamação da independência do país, que acaba então sendo rebatizado com o nome indígena Haiti, né? Que significa terra alta, lugar montanhoso e coisa do tipo. Então é a primeira nação latino-americana que declara sua independência. Por isso que eu falei que ela é vista como aquela que pode ter servido de motivação para outras regiões da América Latina. Então, no fim, temos muitos brancos sendo massacrados aí. A economia haitiana, que era baseada na produção do açúcar, né, da cana, do rum, fica arrasada. A explicação também, né, das pessoas indagarem por que tem tanto negro nessas ilhas, é por causa da questão da escravidão, né? Muitos escravos foram levados para essa região aí. 87% é muita coisa, né, do número que falamos na época, né? Então, por isso é que a gente não vê tantos traços assim do povo nativo lá, né? Como vemos aqui em alguns casos, no Brasil e países vizinhos aqui, México. A gente tem os indígenas, né? Os índios, aquelas marcas raciais mais típicas, né? Daqui da região. E alguns dizem que lembra muito da questão da Ásia, né? Vieram da Ásia, povo oriental, é por isso que os índios lembram, de certo modo, alguns asiáticos. Então a economia haitiana, eu disse disso aí, né? Acabou sendo destruída, a parte produtiva do país fica em frangalhos. Então, o exemplo da Revolução Haitiana ela é marcada pela abolição da escravidão e marcada também pelo massacre contra os brancos. Ela vira uma espécie de fantasma que fica apavorando os senhores escravistas da América, que temiam que o mesmo acontecesse, né? Escravos se revoltando e assim eles perdessem todo o seu poder e domínio, lucro ou até mesmo a vida. Então, os haitianos eles não são os únicos que sonham com uma independência não controlada por elites crioulas. Então, em outras colônias latino-americanas, nós temos também movimentos populares emancipacionistas, mas esses movimentos eles sofrem, obviamente, uma repressão, melhor dizendo, bem violenta por parte da coroa espanhola, que é representada pelos chapetones, que eu disse, e pelas elites econômicas das colônias, né, os crioulos. Então, entre os movimentos populares que foram aí duramente reprimidos, nós podemos ressaltar a própria revolta, liderada pelos padres Hidalgo e Morelos, no México, e a revolta ali no Peru, pelo cacique José Gabriel Condorcanqui, né? E só para falar, José Gabriel, né? Ele é tido como descendente aí dos antigos chefes incas, era mais conhecido pelo nome Quichua, falando de maneira bem portuguesada, né? Relativa aí à língua dos incas, que ainda hoje é falado por vários povos dos Andes.
Então esse indivíduo aí ele era conhecido como Quechua Tupac Amaru. Então, no fim do século XVIII ele comanda, lidera um movimento que busca acabar com a dominação que estava submetida à maior parte dos povos americanos. Depois de várias batalhas, os povos americanos ali, o movimento dele especificamente, né, melhor dizendo, é derrotado, ele é preso, condenado à morte e por fim executado. E há historiadores aí que sustentam que lutas como a desse indivíduo, mesmo quando frustradas, elas mostravam ali que existia um desejo de ter uma ordem social mais justa e solidária ali na América Espanhola, né? Mais uma imagem relacionada ao mesmo indivíduo. E agora falamos um pouco sobre a fragmentação na América Latina, aproveitando aqui o que sustenta Alexandre de Freitas Barbosa, quando ele interpreta essa fragmentação depois da independência das ex-colônias espanholas. Eis o que ele diz. A união da maioria dos novos países independentes da América Latina não aconteceu por dois motivos principais. Primeiro, porque a Inglaterra e os Estados Unidos, que disputavam o controle econômico da América Latina, não viam com bons olhos a união política dos países latino-americanos. No entender das potências, quanto mais fragmentada fosse a América Latina, mais difícil seria para ela enfrentar os interesses econômicos ingleses e norte-americanos. Segundo, porque os grandes proprietários de minas e terras, as elites nativas agora nacionais, sentiam-se mais à vontade para controlarem seus interesses econômicos numa América Latina fragmentada, composta de unidades políticas menores. Dessa forma, seria mais fácil para um produtor de cacau da Venezuela influenciar a política de sua região se tivesse apenas de negociar com os políticos venezuelanos sem ter de brigar com proprietários de minas e terras de outras regiões. Então, entre os governos europeus, praticamente nenhum colabora com os movimentos de independência da América Espanhola, e nem o próprio Haiti, do Haiti, né, melhor dizendo. São monarcas de países que compunham a dita Santa Aliança, que ainda acredito que vamos tratar nas aulas de História Geral. E aí eu vou fazer referência ao vídeo, se ele não estiver aí já lançado. Você consulte e fala basicamente sobre essa questão da Santa Aliança. É uma união que ocorre ali resumidamente na Europa, entre alguns países, com alguns propósitos comerciais, políticos e se enquadra ali naquela questão de um contexto próximo ali, associado à Revolução Francesa e à questão do período napoleônico. Então, o governo da Inglaterra ali, né, por exemplo, é o único que estava interessado em conquistar mercados latino-americanos e que não fazia parte dessa Santa Aliança. Foi favorável então à emancipação das nações da região, porque, como eu disse, era conveniente a industrialização inglesa, né? Enquanto que os outros monarcas ali principais dos países da Santa Aliança, eles pensaram em fazer o quê? Enviar tropas para ajudar ali os espanhóis a esmagarem os movimentos que vinham acontecendo na América Espanhola. Então, os sucessivos governos dos Estados Unidos, já no começo do século XIX, eles também demonstravam ali uma certa intenção de influência, né, de enfiar o dedo política e economicamente sobre o continente americano de maneira total. E em 1823, um presidente americano, da América do Norte, né, norte-americano dos Estados Unidos, melhor dizendo, James Monroe, ele anuncia ali uma disposição do governo de impedir os países europeus de estabelecerem colônias na América, ou enfiarem o dedo ali nas questões internas. Essa intenção fica conhecida aí na história como a doutrina Monroe, e o lema ali é a América para os americanos. Então, com o passar dos anos, há historiadores aí que dizem de maneira irônica, né? Fazem a interpretação de que o lema podia também significar a América para os Estados Unidos. E aí a gente tem uma charge, né, que demonstra essa relação, essa temática desse tópico aí tratado da doutrina Monroe. E concluímos com uma revisão aqui de uma questão da UFJF. Você leia, pause e a resposta é a seguinte. Alternativa C. E como fechando de certo modo um bloco maior, né? Como de costume, a gente traz aqui também algumas informações na internet, livros para quem quiser se aprofundar mais nas questões e filmes, né? Sem mais então para o momento, essa é a aula de número 18. Independências na América Espanhola.